Aleluia. Graça e paz, meus queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, primeiro domingo de dezembro, nós estamos em um domingo de Santa Ceia. E esse domingo, ele é especial, porque toda Santa Ceia nós temos a graça de confraternizar uns com os outros, de engrandecer o nome do Senhor pelo sacrifício que Ele fez por nós. E todo domingo de Santa Ceia, nós dizemos a Satanás e os seus demônios que nós vencemos novamente. Que apesar das ciladas e das investidas dele, nós permanecemos de pé. Você que está aqui hoje, fico feliz de adorar ao Senhor na sua companhia, de engrandecer ao nome de Deus, lado a lado com você. Amados, não é importante apenas quem dirige, prega, louva ou tem alguma participação no culto. A sua adoração é tão importante quanto qualquer outra pessoa que passe e pegue nesse microfone. Porque sozinho nós conseguimos louvar, sozinho nós conseguimos cantar, sozinho nós conseguimos nos derramar, mas em unidade nós podemos trazer o céu para perto de nós. Você está aqui hoje porque existe uma série de mensagens que começa nesse momento. Nós vamos estar falando sobre Querite, o lugar da provisão. Oh Jesus, aleluia. Ora namans tu fore me andaravas. Querite, o lugar da provisão. Quando nós não estamos com o nosso lado espiritual aflorado, muitos lugares podem significar provisão para a gente. Às vezes um abraço, às vezes um colo, às vezes uma palavra de conforto, às vezes é alguém que nos recebe em sua casa com as portas abertas e coloca aquele banquete diante de nós. Mas a provisão, amados, que eu posso levar para você, ela fica nesse culto e encerra às 20 horas. Mas a provisão que vem do alto, a provisão que vem do Todo-Poderoso, ela não tem data de validade, ela não tem horário para acabar, ela não depende de mim, não depende de você, depende do querer de Deus. E hoje Ele quis que você estivesse aqui. Balança quem está do seu lado e diga: prepare-se, a provisão começa agora. Aleluia, Jesus. A provisão começa agora. Abra sua Bíblia comigo, me acompanhe nessa leitura no nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. 1 Reis 17, verso 1. Nós vamos estar lendo no nome de Jesus. É importante reforçar, queridos, você que está aqui hoje, você que vai vir dia 14, você que vai vir dia 21 e dia 28, a nossa série de mensagens é composta por 4 domingos dentro do mesmo texto, com o mesmo tema geral, porém em cada domingo você vai ser alimentado com um subtema diferente. Hoje nós vamos ter a graça de falar que em Querite Deus nos chama ao esconderijo. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Verso 2: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Verso 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Repite comigo: a palavra do Senhor. Aleluia. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também
pão e carne à noite e bebia do ribeiro. Verso 7. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Meus santos, quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, hoje eu estou com um exemplar digital, mas você que é mais raiz do que eu e trouxe sua Bíblia física, meus parabéns, é porque a minha que eu gosto está se deteriorando, a bichinha, vou ter que arranjar outra. Mas você que examina as Escrituras e a Palavra de Deus, quando nós entramos a fundo na Palavra do Senhor, nós entendemos que existem 4 grandes momentos da manifestação dos sinais de Deus aqui nessa terra. Preste atenção, 4 grandes momentos da manifestação dos sinais de Deus na terra. O primeiro grande momento nós temos através do Êxodo. Moisés foi o grande homem de Deus, levantado, instruído, direcionado a libertar o povo do Egito e levar em direção à terra prometida. O segundo grande momento, nós temos justamente o personagem desta série de mensagem. Nós temos Elias e o seu sucessor Eliseu. Tanto Elias como Eliseu foram homens dotados da presença de Deus e do Espírito Santo, a ponto de serem canais e instrumentos para o Senhor operar sinais, prodígios e maravilhas. Depois de Elias e Eliseu, nós vamos ter que dar um salto adiante, porque somente em Jesus Cristo, na igreja primitiva, é que os sinais de Deus na terra, eles são resgatados. Mas depois de Cristo, da igreja primitiva, até hoje eu e você estamos vivendo esses sinais para a honra e glória do Senhor. Depois que Jesus Cristo veio, se fez carne e morreu por mim e por você, e não importa quantas vezes vamos subir ao altar, nós vamos dizer que Jesus foi o Filho de Deus que se fez carne, veio a essa terra, deu a vida pelos meus e os teus pecados, para eu e você ter vida e vida em abundância. Depois disso, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a terra, encheu os apóstolos que ali estavam e todos que estavam com ele, e até hoje nós vivemos os sinais, prodígios e maravilhas. Irmão João, e o quarto grande momento na palavra de Deus? O quarto grande momento é o livro que muitos temem, que treme as pernas, que faz perder o sono, que é o livro de Apocalipse. Em Apocalipse nós podemos entender os sinais de Deus visíveis e presentes aqui na terra. Mas nessa série de mensagem, Jesus marcou um compromisso na tua agenda para tu entender o que foi que Elias viveu e o que você vai viver depois dessa série de mensagem. Nós vamos nos atentar ao segundo grande momento da manifestação da presença de Deus. E para você ser bem instruído, bem introduzido na pregação que vai ser ministrado não somente hoje, mas ao longo de 4 domingos, eu preciso revisitar a história com você. A Bíblia vai dizer que Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro homem separado por Deus, ungido a ser rei. Depois de Saul nós tivemos Davi. Depois de Davi nós tivemos de forma instruída, preparada e separada Salomão. Então nós tivemos Saul, Davi e Salomão como homens de fato separados, escolhidos a dedo por Deus para poder reinar aquele povo. Mas não acabou em Salomão. De Salomão em diante é quando a coisa começou a ficar feia. De Salomão em diante o bicho começou a pegar. Porque a Bíblia vai dizer que de Salomão nós tivemos Jeroboão, Nadab, Baza, Elá, Zirim, Orim e chegamos em Acabe. Dos 10, 7, meus queridos, a palavra de Deus ao mencionar o nome deles traria a seguinte informação: e este foi pior do que os seus antecessores. E este foi pior do que os seus antepassados. E este foi pior do que aquele que estava antes dele. Mas quando chega em Acabe, além da palavra de Deus dizer que ele foi pior do que todos os outros, ela faz questão de enfatizar que Acabe foi o pior rei que Deus teve ao comando do seu povo aqui nessa terra. E isso me traz um ensinamento, meus queridos, que faz parte do plano de Deus, ele permitir que pessoas más assumam o comando e o controle.
Faz parte dos planos de Deus que pessoas perversas assumam o controle. Que é isso, irmão? Mas o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. É bom, perfeito e agradável. Isso não significa que ele tem que atender às minhas e às suas expectativas. Porque Acabe estava liderando o povo, e a Bíblia diz que Acabe foi o pior de todos eles. Quando o Senhor coloca alguém, amados, que não deveria nos liderar para nos liderar, é porque o Senhor quer ensinar uma lição à nação. Aqui nessa igreja, aqui nessa casa, nós não falamos de agenda políticas, de pautas identitárias, de pautas que falam sobre questões de políticas públicas, mas quando o Senhor permite alguém que não deveria governar a nação estar diante dos seus santos, o Senhor tem algo para ensinar a nação. Existe algo que o Senhor quer ensinar à sua igreja. Existe algo que o Senhor quer ensinar neste tempo. Se você observar bem, nos últimos tempos nós tivemos escândalos constantes de homens e mulheres de Deus que caíram em pecado, que sofreram acusações e que foram comprovados muitas das vezes acusações de que estava liderando o povo. Quando alguém está na liderança e não deveria estar, existe algo que Deus quer nos ensinar. A Bíblia vai dizer que Acabe foi o pior de todos, porque, queridos, Acabe foi e fez uma aliança com o povo de Sidom. Já não bastava Acabe ter a maldade dentro de si, ele vai lá num povo estranho, numa terra estranha, e faz uma aliança com esse povo. Na aliança que ele faz, ele traz um nome muito falado, um nome amado, um nome querido dentro das escrituras para se casar, que era o nome de... Pode ficar melhor, de... Acabe traz a belíssima Jezabel para ser a sua esposa. Acabe decide fazer uma aliança e ele afirma essa aliança dentro desse casamento. Acabe, que já era ruim, foi de mal a pior. E aqui eu quero que você tenha atenção, porque eu começo a ministrar a palavra de Deus a partir desse momento. Até aqui era só história, mas a partir de agora eu quero ministrar a palavra de Deus para você. Acabe, quando ele faz uma aliança com Jezabel, Jezabel vem e traz com ela todos os seus costumes, as suas predileções, as suas crenças. Jezabel traz para o povo de Deus aquilo que ela vivia na terra dela. E quando Jezabel chega, Acabe acha pouco e ainda faz a adoração ao Deus em que Jezabel escolheu. Nós não adoramos ao Deus que o homem escolheu. O Deus que eu e você servimos não foi o homem quem escolheu por nós. O Deus que eu e você glorificamos não foi o homem quem escolheu por nós. O Deus que eu e você servimos, Ele penetrou o nosso coração com a sua palavra. Ele entrou dentro da nossa vida, na nossa mente. Ele esquadrinhou mente, alma e espírito. Ele entrou dentro de mim e de você, fez morada, e essa morada fez você vir até a frente e dizer: eu quero Jesus. A Bíblia diz que Acabe começa a cultuar Baal, o Deus da chuva, agricultura e colheita. Está pegando a referência com o que a gente leu? Baal era o Deus da chuva, da agricultura e da colheita. Vou repetir, está pegando a referência com o que a gente leu? E quando, meus queridos, tem o casamento, Acabe diz: eu aceito você como esposa. E eu aceito todos os teus ídolos. Eu aceito você como esposa. E eu aceito todos os costumes. Eu aceito você como esposa. E eu trago para a minha vida todas as tuas crenças e valores. E aqui, meus queridos, eu quero chamar a tua atenção para algo especial. Tenha cuidado com quem você está fazendo aliança. Não existe só aliança de casamento. Todo crente que assume um compromisso, ele está fazendo uma aliança. A palavra do homem no mundo não vale nada, mas a nossa vale alguma coisa.
A palavra do mundo, ele promete hoje, não cumpre amanhã. Ele assina hoje, atrasa amanhã. Mas a palavra de Deus que está dentro de mim e de você, essa teve vida ontem, tem vida hoje, vai ter vida amanhã. A palavra do crente tem valor. Abacantaravassa. Cuidado com quem você está fazendo aliança, irmão. Porque a palavra de Deus que está na tua vida, ela tem valor. Quando a gente faz uma aliança, nós não podemos fazer uma aliança apenas para impor sobre o outro. Uma aliança é uma troca. Você vai ter alguns dos meus costumes, eu vou ter alguns dos seus. O João, antes de casar com a Raíssa, era um. O João, depois de casar com a Raíssa, é outro. Porque eu herdei alguns dos costumes, valores e princípios que ela trouxe para a nossa aliança. E aqui eu digo para você, cuidado com quem você anda fazendo aliança. Cuidado com quem você anda se associando, prometendo, dando a sua palavra. A sua palavra não é para qualquer uma, porque aquilo que sai da nossa boca tem poder. Cuidado, queridos. Se a aliança que você anda fazendo te distancia de Deus, tenha cuidado. Se a aliança que você faz distancia você da igreja, tenha cuidado. Se a aliança que você faz distancia você do ministério e do propósito que Deus colocou diante de ti, tenha cuidado. Porque Deus, ele não vai fazer contra ele mesmo. E o Senhor também não divide a glória e a exclusividade dele com ninguém. Então cuidado se aquilo que você está se associando te distancia de Deus. Ah, irmão João, mas eu estou só conhecendo ela. Ela quer vir para a igreja com você, continue. Ah, ela não quer vir não. Ah, irmão João, mas ele é muito meu amigo, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu gosto. Quer viver os planos de Deus com você? Ah, eu não sei. Coloca distante de você, sabe por quê? Porque quem distancia você de Deus quer assumir o lugar de Deus na tua vida. Quem distancia você de Deus quer assumir o lugar de Deus na tua vida. Ah, irmão João, eu achei que a palavra era sobre provisão. E Deus vai prover quem está distante dele. E Deus vai prover quem não quer ter aliança com ele. E Deus vai prover quem não está disposto a pagar preço, a se dedicar, a orar, a se entregar a ele. Irmãos, que evangelho de faz de conta é esse que a gente vive, irmãos? Ranamanso for me andar a vassa. E eu aqui não estou aqui para ser brabo com você pregando a palavra de Deus, não, porque Deus me arrebentou primeiro para estar aqui. Foi comigo primeiro que Deus tratou para eu estar aqui. Ranamanso for me andar a vassa. Deus me fez olhar para todos os meus planos e dizer: aonde eu não estiver em primeiro, não conte com a minha provisão. Deus fez eu revisitar os meus sonhos, e aonde ele não estivesse em primeiro, ele não ia dar a provisão. Então eu não posso chegar aqui para você e dizer: venha para a Querite, venha para a provisão, de qualquer jeito. Cuidado com as suas alianças, Aranasso for me andar a vaz. Cuidado com as suas alianças, porque quem te distancia de Deus quer tomar o lugar de Deus na sua vida. E amados, por conta dessas decisões infelizes de Acabe, Israel vivia uma crise de identidade. Israel, que foi a nação dotada ao Deus Criador, que aprendeu a adorar verdadeiramente ao único Deus, porque desde o deserto já estava lá: adorarás somente ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Israel, que foi a nação separada, escolhida para adorar exclusivamente a Deus, agora estava adorando a um Deus estranho, estava adorando a um ídolo. Ah, irmão, no meio da crise de identidade, no meio da crise de identidade é onde Deus levanta os seus profetas. Você está participando desse culto, dessa série de mensagem, e eu quero liberar isso sobre sua vida.
Você está aqui hoje porque Deus quer te levantar como um profeta dele aqui nessa terra. Você está aqui hoje porque Deus quer te levantar como um homem e uma mulher cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo. Um homem e uma mulher que não tem medo do desafio. Um homem e uma mulher que não tem medo de quem está na frente dele ou dela. Um homem e uma mulher que quando abre a boca é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Eu estava na casa da Janaína, nós fomos orar e juntamos a mesa. E eu disse: Janaína, Deus vai colocar diante de nós mesas importantes e nós vamos sentar. E quando você estiver na mesa, seja profeta. Ai, irmão João, mas a minha vida é muito tranquila, está tudo muito estável. Eu ganho bem, a minha vida está tudo ok. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. É, irmão, está tudo bem. Se está tudo bem, está faltando você ser profeta. Sabe por quê? Porque quem vive o bem não vive a abundância de Deus. Tem gente que diz: mas está tudo certo na minha vida. Tá, não. Você tem que viver o extraordinário de Deus na sua vida. Porque quem tem a presença de Deus vive ambientes extraordinários, vive um poder extraordinário e vive uma unção que vem do Pai para a vida dele. Como é que está você? Está tudo bem? Tá, não. Você tem que dizer que está bem, não. Você está dizendo: eu estou vivendo o extraordinário de Deus. Irmão João, mas eu estou no meio de uma crise. É exatamente por isso que você chegou aqui hoje. Porque é nessa crise que Deus vai te levantar para você viver o extraordinário dele. A Bíblia vai dizer, queridos, que Elias, o tesbita, Elias veio do vilarejo de Tisbé, que ficava na região de Gileade. A Bíblia vai dizer que Elias, ele era um homem simples, um homem humilde. A terra de Tisbé, e em específico o povo de Gileade, era um povo simples. Era um povo que não vivia grandes luxos, era um povo que não vivia em grandes palácios, mas eram na sua maioria pastores, homens simples, dados ao campo, dados às atividades mais comuns e humildes daquela época. Elias saiu de Gileade, do meio de um povo simples, porque Deus tem propósito com a gente, independente de onde a gente veio. A Bíblia vai dizer que quando Elias ele foi chamado, Israel no meio dessa crise de identidade, o Senhor ele trabalha um levante com Elias sobrenatural. Como assim, irmão João, sobrenatural? Às vezes nós estamos vivendo crise, o Senhor tem a capacidade de nos resgatar e de nos tirar dessa crise. Mas dentro dessa realidade, a gente fica olhando para um lado, olhando para o outro. Como é que vai vir? Como é que vai ser? Como é que essa crise vai resolver? O grande problema da nossa geração é que nós estamos tão acostumados a pedir oração, a pedir apoio, a pedir ajuda, a pedir que alguém faça por você, que você está se esquecendo de olhar para o alto, de onde vem o teu socorro, e o teu socorro vem do Senhor. Quando o Senhor Deus, ele chamou Elias, ele não olhou para as circunstâncias, em primeiro lugar, de Elias. Ele não olhou para as circunstâncias de Jezabel, e ele não olhou para as circunstâncias de Acabe. O que isso quer dizer, irmão João? Quando Deus nos levantar, quando Deus te chamar para confrontar alguém, não olhe para quem é a pessoa, não olhe para o lugar que a pessoa está, não olhe para a condição financeira, não olhe para o teu conhecimento, nem para o teu entendimento, mas olhe que do alto vem o direcionamento e o socorro, e a palavra vem do Senhor. Nós olhamos para as circunstâncias e estamos esperando que as circunstâncias determinem a capacidade de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós não tivemos grandes profetas na Bíblia. Foram poucos. Mediante a quantidade de personagens e nomes citados, foram poucos profetas grandes, de relevância e de peso teológico e escatológico para os nossos dias. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor chamou Samuel, Samuel tinha história de nascimento. Quando o Senhor chamou Isaías,
Isaías. Isaías tinha linhagem nobre e tinha detalhes pessoais na sua vida que aproximavam do chamado. A Bíblia vai dizer que quando Deus chamou Jeremias, desde o capítulo 1, recebeu o chamado de Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés foi cuidado do seu nascimento até o seu crescimento no palácio. E não foi a filha de Faraó quem achou Moisés. Quem achou Moisés foi Deus. Foi Deus quem achou Moisés. A Bíblia vai dizer que Eliseu, o sucessor de Elias, Eliseu tinha profissão, tinha linhagem e tinha história. Mas e Elias? Tinha o que para a gente se espelhar? Elias tinha o que para a gente se inspirar? Elias tinha o que para a gente aprender? A palavra vai dizer que Elias não tinha nada a não ser a presença de Deus. Elias não tinha nada. Elias foi abruptamente lançado na história. Elias não tinha uma base para se apegar. Quando a Bíblia vai gastar tempo falando sobre Acabe, menciona a genealogia de Acabe, menciona o casamento de Acabe, menciona os feitos de Acabe. E Elias, a Bíblia fala o quê? Às vezes você está dizendo: como é que Deus vai me usar se ninguém fala de mim? Como é que Deus vai levantar o meu ministério se ninguém conhece a minha história? Como é que Deus vai fazer de mim profeta se ninguém sabe de onde eu venho? Quem precisa saber de você é Deus. É Deus, é Deus. Quem precisa saber de você é Deus, meu irmão. É Deus quem precisa saber de você. Sabe por quê, queridos? Ter história é bom, ter família é boa. A minha família é a minha base. A minha família percorreu caminhos por mim para eu não ter que percorrer. A minha família pagou preços que hoje eu não preciso pagar. Mas melhor do que ter família, melhor do que ter história, é ter a presença de Deus. Porque hoje o que eu vivo não é o que a minha família teve condições de fazer, mas é o que Deus me deu para viver nessa terra. Arabacantaravassa. Melhor do que ter história é ser levantado por Deus, irmão. A Bíblia vai dizer que nada menciona Elias anteriormente. Elias surge no capítulo 17. Não tem antes nada que mencione Elias. Elias surge no 17. E quando, meus queridos, o Senhor Abacantaravassa levanta Elias no capítulo 17, veio a palavra de Deus a Elias, ordenando Elias, porque Elias se levantou e foi confrontar Acabe. Irmãos, é por isso que eu digo: o crente que só fica dizendo está tudo bem, minha vida é um blazer, é um docinho de coco, ou você não está fazendo nada, ou você é muito irrelevante até para o mundo. Ah, irmão João, tem uma palavra mais fácil não? Você não quer provisão? Então vamos primeiro comer a rapadura. Depois a gente chega nos pães e na carne que os corvos vão trazer. Queridos, Elias, ele surgiu do absoluto nada para confrontar. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer na nossa vida e que o Senhor vai mudar as coisas, e que o Senhor ajeita, e a gente libera. Levante sua mão, o Senhor vai colocar as coisas no lugar. Levante sua mão, o Senhor vai fazer. Não, irmãos, se levante hoje como um profeta para confrontar diante da presença de Deus. Para confrontar o que, irmão João? Você vai se levantar hoje para confrontar o pecado. Você vai se levantar hoje para dizer: não importa se tu é rei, mas eu sou profeta. Não importa se tu é a mulher do rei, mas eu sou profeta. E o que está errado, está errado. É no confronto que Deus vai colocar as coisas no lugar. O evangelho não é blazer não, irmãos. Jesus não apanhou e não morreu por mim e por você para a gente ficar aqui tomando água de coco e dizendo: oh, glória, aleluia. O Senhor vai levantar a gente para confrontar, porque é quando a gente se levanta para o confronto que Ele usa o profeta.
Elias se levantou, foi diante de Acabe e disse: olha, rei, pelas minhas palavras, não vai chover, não vai ter orvalho, não vai ter nada que venha sobre a terra. Em outras palavras, Elias estava dizendo: olha, Acabe, tu fez um templo, tu fez um poste ídolo para Baal, mas é o Deus dos exércitos que está dizendo: Baal pode ser o Deus da chuva para ti, mas para o mundo, o Deus é o Deus dos exércitos. Baal pode ser o nome forte para ti, mas para mim é o Yahvé, é o Todo-Poderoso, é o Rafael, Elohim, Ele é a estrela da manhã. Depois que Elias é lançado, e agora eu quero que você fique atento no nome de Jesus, meu Deus. Depois que Elias é lançado, a Bíblia vai dizer que veio a palavra de Deus a Elias. Veio a palavra e ordenou: vai para Querite. Ah, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu fui meditar sobre isso aqui. A palavra de Deus é sobre confronto, e Deus, antes de usar os seus vasos, Ele confronta os vasos. Tu está tomando as tuas decisões sob a ordem de quem? É sobre o direcionamento de quem que tu está decidindo as coisas da tua vida. O homem simples, quando ele é retirado do ambiente simples, tudo que ele quer é voltar para lá. O homem simples, quando ele é retirado do ambiente simples, tudo que ele quer é voltar para lá. Mas a palavra de Deus veio a Elias e disse: vai para Querite. Eu te pergunto, irmão, tu está vivendo debaixo da ordenança de quem? Tu está vivendo debaixo do direcionamento da palavra de quem? Porque Elias estava debaixo da palavra de Deus. Elias se levantou como um profeta para o confronto. E muitas vezes, quando a gente fala em confronto, a gente acha que por algum motivo o Senhor vai deixar alguém nos atingir ou nos tocar. Irmão, a palavra de Deus, ela é perfeita. Sabe por quê? Porque ela diz que a gente vai chorar, ela diz que a gente vai sofrer, ela diz que a gente vai se preocupar, ela diz que a gente vai ter aflição, mas em nenhum momento ela diz que nós vamos ser feridos. Depois que Elias levanta, o Senhor diz: vai para Querite. Porque depois do levantar, quem levanta e lança o homem é Deus, e quem oculta o homem também é Deus. Elias, depois que falou aquilo para Acabe, eu tenho certeza que Jezabel, que lá na frente iria querer mandar matar, outros que vêm depois de mim vão falar sobre isso. Mas eu tenho certeza que o plano de morte de Elias foi plantado naquele dia no coração de Jezabel. Sabe por quê, irmãos? Porque o plano de desgraça, o plano que leva à ruína, ele não nasce de uma hora para outra. O plano que leva à desgraça e à ruína, ele não surge de uma hora para outra. Ele é plantado, ele é regado, ele é tratado, viu? Não é só as coisas boas que são cuidadas, não, as coisas más também. Então Deus manda Elias dizendo: olha, vai para Querite, vai para o meu esconderijo, vai para o meu lugar, Elias, vai para onde eu estou te ordenando, Elias. Aí, irmãos, eu não tenho como deixar de falar de Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Elias, sai do palácio, sai da frente de Acabe e vai para o meu esconderijo. Vai para o meu lugar secreto. Vai para o lugar que eu estou te ordenando, Elias, porque lá eu quero tratar contigo. Queridos, quando o Senhor nos leva ao lugar de esconderijo, o Senhor, Ele nos oculta. Quando o Senhor nos leva ao lugar de esconderijo, Ele nos oculta. Irmãos, eu demorei demais a entender isso na minha vida.
Eu demorei demais, irmãos, perguntando para Deus: Senhor, quando é que vai ser? Senhor, e aquelas profecias, quando é que vai cumprir? E o Senhor estava ocultando. Deus nos levanta e nos oculta. Deus nos levanta e nos esconde. O Senhor, Ele é aquele que dá autoridade ao profeta e que diz também: profeta, fica aqui quietinho. Porque quando o Senhor decide nos ocultar, é porque existem batalhas que só Ele pode vencer. Quando o Senhor decide te ocultar, é porque existem coisas que só Ele pode fazer. E o Senhor não nos deixa ao lento. O Senhor não nos deixa solto, não. Ele nos esconde. O Senhor nos esconde, queridos. Sabe por quê, meus amados? Porque se dependermos apenas de nós, nós vamos ficar esperando o momento perfeito de ser lançados. A gente fica dizendo: eu estou planejando, eu estou organizando, eu estou preparando, eu estou estudando, eu estou aprendendo e fazendo. É por isso que primeiro Deus lança, para depois nos esconder e nos ocultar. Porque se depender da nossa vontade, pastor Alexandre, a gente estuda o sermão 1 ano e não prega. É por isso que Deus diz: eu vou lançar, vai ser convidado, vai receber o microfone, vai receber a oportunidade, vai ser usado, e depois eu oculto, eu escondo, eu guardo. Sabe por quê, queridos? Porque o esconderijo do Senhor, a gente até fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, mas o esconderijo não é só descanso, não. Ah, irmão, você está achando que o lugar da provisão é só descanso? Você está achando que o lugar da provisão é só descanso? É sombrinha? É só tranquilidade? É não, irmãos. Preste atenção: primeiro Deus levanta, depois Deus oculta. Depois que Deus oculta, Deus começa a tratar. Eu vou repetir para você, que eu falei rápido. Deus primeiro vai te lançar, depois Deus vai te ocultar. Depois que Deus te ocultar, começa o tratamento dele. Ainda com a primeira ordem de vai para Querite. E aí, irmãos, enquanto eu estudava, o Senhor foi me alimentando com alegria no coração, que eu disse: meu Deus, que graça. Quando Deus diz a Elias: vai para Querite, além, irmãos, do Senhor ter trazido ao meu coração Salmo 91, porque o Senhor está nos ocultando nessa noite, o Senhor também trouxe ao meu coração Salmo 1, porque Ele está nos tratando. Eita, vamos relembrar: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que isso quer dizer, irmão João? Nos momentos da crise e da dificuldade, a Bíblia não diz se Elias estava preparado, a Bíblia não diz se Elias estava satisfeito, a Bíblia não menciona nenhum sentimento de Elias a respeito do seu chamado. O que isso quer dizer? Um homem simples, quando ele é levantado por Deus e bate a primeira crise, é comum que ele volte para a sua vida e para o seu local passado. Pedro viveu com Jesus, andou com Jesus, e no dia seguinte, depois da morte de Jesus, Pedro voltou a pescar. No dia seguinte, após a morte de Cristo, Pedro voltou a pescar. Isso significa, amados, que nós muitas vezes estamos condicionados a voltar para as nossas velhas práticas no momento de dificuldade. E é por isso que Deus precisa nos tratar. É por isso que Deus precisa cuidar e zelar por nós. Sabe por quê, meus amados? Porque tu já imaginou se Elias ele volta para Gileade? Acabe tinha ido atrás de Elias, tinha matado Elias, os de Elias e todo aquele povo. Tu já imaginou se Elias, depois de confrontar o rei, ele volta para o seu local de origem? Irmão, Deus não vai te lançar para tu voltar ao teu local de origem.
Você não vai ser lançado por Deus para voltar para a mesma vida que você tinha, para os mesmos problemas que você vivia, para as mesmas dificuldades que você sofria. Você não vai ser levantado para regredir, mas levante sua mão, eu vou profetizar. Você vai ser levantado e tratado para progredir na presença de Deus. É o levante chegando e você avançando. É o levante chegando e você marchando. É o levante chegando e você glorificando. Porque hoje é noite de nós darmos lugar em Querite Irabacantaravase. Deus disse: vai para Querite, porque em Querite eu te guardo e eu te trato. Amados, quando nós entendemos essa palavra, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Queridos, eu quando li essa palavra eu disse: meu Deus, já imaginou se Elias volta para Querite? E aí eu começo a entender os problemas na vida de Acabe. Eu começo a entender os problemas na vida de Acabe. Lembra das alianças? Existem crentes fazendo alianças erradas, e existe crente ouvindo conselhos errados. Porque se Elias fica, ninguém tinha um conselho bom para dar a Elias. Irmão João, traduza para mim. Existem dificuldades e situações na nossa vida que ninguém nessa terra é capaz de nos dar um conselho. Existem momentos que Deus nos lança para propósitos e obras dele, que ninguém tem a capacidade de nos dar o conselho daquilo que Deus está fazendo. Tu quer um exemplo disso? Explica o teu testemunho para quem não serve a Jesus, para ver se ele vai entender o que foi que Jesus fez na tua vida. Quem não tem capacidade de entender não pode aconselhar. Tu está emprestando o teu ouvido a quem, irmão? Porque Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmão, muitas vezes a falta de alegria na tua vida, ou a tristeza intermitente que tu anda sentindo, é porque tu está emprestando o teu ouvido a quem não dá conselho bom, a quem não pode dar direcionamento, a quem não tem autoridade sobre ti, a quem não tem capacidade de te instruir. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui alegre, feliz, porque a palavra não é minha, mas ela é de Deus. Às vezes tem irmão que diz assim: irmão, queria conversar com você. Você começa a ouvir a história, aí você diz: Jesus, eu não dou conta nem de dizer faça isso. Às vezes irmão, vamos orar porque o Senhor sabe. Tem coisa, irmãos, que é só Deus quem pode nos aconselhar, é só Deus quem pode fazer. E aí nós estamos emprestando nosso ouvido para um lado, emprestando para o outro, olhando para um lado, olhando para o outro. Irmão, os teus ouvidos têm que ser dados a Deus, têm que ser entregues a Deus, porque dele é que emana a boa, perfeita e agradável vontade. É a Deus que você tem que dar os teus ouvidos. E quando nós permanecemos ainda em Salmos 1, ainda no verso 1, a palavra de Deus vai nos dizer: além de ser bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, a palavra vai dizer: nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero ter um particular com você agora. Por onde que você tem andado e aonde que você tem emprestado a tua presença? Que é isso, irmão João? Melhore para mim, porque Deus nos levanta, vem a autoridade de Deus, mas a gente esquece de continuar ouvindo a voz do Senhor. Às vezes a gente acha que a gente já é cheio, que a gente já tem poder, que a gente já tem autoridade, que Deus fala através da nossa boca, e aí a gente vai para um lado, vai para o outro, vem aqui, vem acolá, sai andando por todo lado, pegando um monte de carrapicho, e vira a ovelha mais suja que tem dentro da casa. Irmão, aonde tem andado os teus pés, e em quais rodas você tem sentado? A Bíblia vai dizer: abacanto for me andaravas, que Elias, ele se levantou, ele confrontou Acabe e ele saiu do palácio.
ele saiu da presença de Acabe. O que isso significa para mim, irmão João, para a minha vida? Me explique, eu vou lhe explicar, meu santo, minha santa. Preste atenção no nome de Jesus. Quando Elias sai, Elias estava dizendo: Deus me levantou, porque não é apenas para confrontar o homem, mas é porque esse ambiente não me pertence, essas conversas não me pertencem, esse caminho não me pertence. Só pertence a mim o caminho que Deus quer, só pertence a mim o caminho que Deus escolheu, só pertence a mim o caminho que Deus trilhou para a minha vida. Queridos, não é qualquer caminho que a gente tem que estar andando. Sabe por quê? Porque se Elias fica, ele iria começar a debater com Acabe. Deus não chamou a gente para ficar em debate. O Senhor vai te levantar, tu vai dar a palavra e sai. O crente não é para estar perdendo tempo em debate. Vai atrapalhar aos poucos, irmão. Libera a palavra e sai. Sabe por quê? Porque se você fica, você já começa a fazer parte da roda. Quando você faz parte da roda, você vira produto do meio. Irmãos, eu estava em Brasília, lembro-me como se fosse hoje. Congresso Nacional, fui acompanhando um cliente que foi receber uma homenagem. Acabou a homenagem que ele recebeu, nós fomos a uma sala, um coffee break, pessoas importantes, e eu lá distante. E tinha um homem muito conhecido em todo o Brasil e até fora do Brasil. E o cliente que eu estava acompanhando foi para lá, conversou com ele, teve aquele momento, quase 1 hora, e ele era alguém muito famoso, alguém que tinha muita relevância, e a minha vontade era de se aproximar também, e Deus disse: não vai. Deus disse: não vá. O que eles conversaram eu não sei. Você não perguntou não? Não. Que aquilo que não chegou aos teus ouvidos não é para você ter curiosidade de saber. Eu estava lá, irmãos, e no meu coração: não vá, não chegue perto, não se aproxime. Não era um político, não era nada disso. Era um grande empresário. E Deus disse para mim: não vá. Porque quando eu e você sentamos na roda, nós viramos produto do meio. Qual é a roda que você quer que Deus te tire nessa noite? De qual roda que você quer que Deus venha te ocultar nessa noite? Porque o Senhor não chamou a mim e a você para ser produto do meio, meu irmão. Eu e você foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. Arabanova sobe de cantaravassa. Quando a gente olha para a vida secular, as pessoas olham para a gente e dizem: quem é ele? Quem é ela? Veste o quê? Anda como? Vai para onde? Paga como? De que jeito? É no crédito, débito ou é no Pix? Ele quem foi que levantou? Quem foi que chamou? Não se preocupe em fazer parte da roda. Não se preocupe em fazer parte do meio. Se preocupe em saber que foi Deus quem te chamou. Porque quando Deus te chama, o preço já foi pago. Ah, irmão João, mas eles não dão valor. Quem deu valor foi Jesus. Quem deu valor foi Jesus. Foi Jesus quem deu valor a você. Depois que Deus nos oculta e o tratamento começa. Aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese para conjecturar algo. Não importa o quão bom você seja, você tem que ser tratado. Todo mundo aqui conhece alguém que precisa ser tratado, amém? Se você não conhecer alguém, é porque talvez seja você que esteja precisando, mais do que todos os outros. O Senhor, Ele nos levanta, Ele nos trata. A Bíblia não relata a história de Elias. Então eu não posso dizer que Elias tinha que ser tratado pelos seus pecados, nem pelas suas iniquidades. Mas se o Senhor não quisesse tratar algo com Elias, Ele não teria escondido Elias. Porque a Bíblia vai dizer que depois que os olhos de Paulo foram abertos, Paulo não saiu pregando a palavra, não. Paulo, ele ficou em oculto e escondido, sendo tratado. Deus teve que fazer um mover no meio dos apóstolos, para os apóstolos aceitar que Paulo também era apóstolo. Então quando Deus, Ele nos chama ao esconderijo, Ele nos chama para tratar. Eu não sei a vida de Elias, você não sabe. Mas o que eu quero dizer para você é que pela palavra de Deus, eu vou abrir um parênteses aqui para conjecturar. O Senhor tinha um tratamento profundo para fazer com Elias. Sabe por quê, irmãos? Porque depois de tratamento,
tem sinais, prodígios e maravilhas. E ninguém pode ser vaso de Deus se não foi tratado. Ah, irmão João, eu quero marchar, eu quero dar glória, eu quero dar aleluia. Aqui é lugar para marchar, para dar glória e aleluia, mas é lugar para ser tratado também. Quando Deus leva Elias a Querite, ainda em Salmos 1, o Senhor começa o tratamento de Elias. O Senhor diz: vai a Querite e bebe do ribeiro de Querite, ou da torrente de Querite. Ah, irmãos. Aí eu lembro de Salmos 1. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Deus estava dizendo: Elias, vai ao ribeiro, porque eu quero tratar as tuas raízes. Elias, vai beber da água que pode tratar as tuas raízes. Irmão João, o Senhor vai me levantar? Vai. Irmão João, você é profeta? Vai. Mas o Senhor vai tratar as tuas raízes. Sabe por quê, irmãos? Porque uma raiz doente não pode dar um fruto saudável. Uma raiz doente não pode dar um fruto saudável. Uma raiz machucada, uma raiz que sofre temores, uma raiz que tem ansiedade, não pode dar fruto saudável. Não pode, irmãos. Então Deus estava dizendo: vai, Elias, e bebe, porque enquanto tu bebe, eu trato as tuas raízes. O Senhor permitiu você chegar aqui hoje, porque no lugar da provisão, o Senhor quer tratar as tuas raízes. Queridos, Elias estava lá bebendo da água. Elias estava lá matando a sua sede, sendo alimentado, sendo tratado. E eu tenho uma convicção dentro de mim, que enquanto Elias bebia da água, o Senhor tratava do interior de Elias. Às vezes nós estamos na casa de Deus e a gente fica se perguntando: Senhor, o que é que o Senhor ainda tem a tratar na minha vida? Senhor, o que é que o Senhor ainda tem a fazer na minha vida? Ah, meu irmão João, mas eu tenho 20 anos de crente. O meu ministério tem 50 anos. Eu já passei por isso, já fiz aquilo. O que é que Deus tem para tratar comigo? Irmão, toda vida que Deus for te levantar, Ele vai te tratar. Porque toda vida que Deus levanta tem um objetivo específico. Se o objetivo é específico, o tratamento também é. Se o objetivo é grande, o tratamento é grande. Se o objetivo é poderoso, o tratamento é poderoso. Nessa noite, você que está aqui, levante sua mão no nome de Jesus. Levante sua mão, Rabacantaravas. O Senhor Deus, Aranamanto Formiandaravas, vai derramar do céu sobre ti um ribeiro, um ribeiro, um ribeiro, um ribeiro. Comece a beber dessa água. Comece a beber dessa água. Enquanto você bebe, Deus vai cuidar dos teus pensamentos. Enquanto você bebe, Deus vai tratar os teus sentimentos. Enquanto você bebe, Deus vai tratar as tuas emoções. Enquanto você bebe, Deus vai tratar a tua visão nessa noite. Porque o lugar, aleluia, de Querite é o lugar de Deus tratar das tuas raízes. Aranaman, se eu for me andar a vassa. Queridos, nós vamos encerrar. Fique de pé em nome de Jesus. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vá sentindo o rio passar. Vá sentindo o rio passar. Vá sentindo, ele está passando, passeando em nosso meio. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva o Pai às minhas intercessões. Vá sentindo o rio passando em nosso meio.
Vá sentindo. Dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do teu coração. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Diga pra Ele que sem a presença dele você não é nada. Sentir tua presença. Diga pra Ele que sem a presença dele você não pode nada. Diga pra Jesus que sem o rio da água da vida você não pode nada. Ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, declare pra Ele, declare pra Ele, te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Deus, o Senhor permitiu que esse povo estivesse aqui hoje para tratar das raízes. Ai, adecanto sofor me andar a vassa. Sinta o Senhor mexendo dentro de você. Sinta o Senhor mexendo dentro de você. Sinta as coisas, as tuas raízes se expandindo em direção ao ribeiro, se expandindo em direção às águas purificadoras, se expandindo em direção, aleluia, à água da vida. Sinta as tuas raízes alcançando essas águas, alcançando o ribeiro. Comece a se saciar da água de Deus. Comece a ser cheio da água da vida. Comece a ser cheio da presença da água da vida. Aquele que está cheio começa a dar lugar. Aquele que está cheio começa a glorificar. Aquele que está cheio adora. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Eita, Jesus. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Jesus, você pode ter chegado em Querite chorando,
Você pode ter chegado em Querite preocupado. Você pode ter chegado em Querite vazio. Você pode ter chegado em Querite maltratado, amedrontado. Mas você vai sair daqui cheio da água da vida. Você vai sair cheio da água da vida. Você vai sair cheio da água que pode mudar a tua história, o teu chamado, e que com certeza mudará. Mudará a tua trajetória. Eita Jesus. Ainda pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é meu melhor. do que perdoa-me, vai ser escolhido, selecionado. porque às vezes não consigo nem falar. O Senhor irá Logo declarar a as voz. Vai colocar muita coisa no lugar. Mas o Senhor vai usar você primeiro para cantar a voz. como se Você pode ter chegado em Querite chorando. Você pode ter chegado em Querite preocupado. Meu Deus, meu Deus, Aranavás. Você pode ter chegado em Querite hoje de um jeito que você nem imaginava. E olha que hoje é só o primeiro domingo. Mas nesse esconderijo, Aranaman sofor me andar a vassa. Nesse esconderijo, o Senhor está cuidando das tuas raízes. Porque depois do tratamento, Radecanto for me andar a vassa. Depois do tratamento, existem os frutos. Lá em Salmo 1, a palavra vai dizer: será como a árvore plantada junto ao ribeiro, e no tempo certo, dará o seu fruto. Não tenha pressa para sair de Querite. Não tenha pressa para sair de Querite. Porque o Senhor decantará você. Sabe os frutos que você vai dar. O Senhor sabe os frutos que você vai gerar. O Senhor sabe os sinais que Ele vai te usar para fazer. O Senhor sabe, derá na forma e na laravas. Decantorovas. Oh Espírito Santo de Deus. Se você olhar mais um pouquinho, Jesus vai falar com você. Já sentiu, não foi, vida aí dentro? Algo mexeu aí dentro hoje. Oh, rabacanto for me andar a massa. Eita Jesus, que querida é essa? Ah, sofrer me andar a vaz. De canto for me andar a vaz. Oh Jesus, renova ela aí, Jesus, vai. Vai Jesus, renova ela aí nos teus mistérios. Teria de cantar a vaz. Vai Jesus, saltando dentro dela, terá de cantar a forma e andar a vaz. Eita Jesus.
Oh, Espírito Santo de Deus. Sem me ouvir. Eita, Jesus, o Senhor vai completar a boa obra. De canto for me andar a vaz. O Senhor vai completar a boa obra. Beirada for me andar a vaz. Vai sair de querido para completar a boa obra. Herenamanso for me andar a vaz. De canto for me andar a vaz. Vai sair de querida e preparada, cheia da autoridade, cheia do poder, e aonde abrir a boca, Deus vai fazer morada. Aonde abrir a boca, Deus vai usar. Aonde abrir a boca, Deus vai levantar. A fonte Da vida, o dom de Deus, o nosso Ah, Jesus querido, aleluia. Que nuvem de graça é essa? É a última chance de você adorar nessa noite. É a última, a última, a última. A última chance de adorar. A última chance de adorar. A última, a última. De cantar a laravasse. sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem